Enfim, a guerra tá aí, né? Então vamos lá. A história de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Parte 2, as DLCs do canal dos Zegames. Deixar meu link aqui. Qualidade por. E vamos lá, cadê ele? O Aguirre tá aí. Geralmente ele tá com batatinha e. Vai vendo aí, velho. Nessa hora ele deve estar indo pegar o teclado pra digitar. Tô aqui. Fala pra nós. Hoje eu vi um caso de racismo, vai falando nisso. Chamaram o cabo lá de. Lá do jogo de futebol. Eu não lembro quem era os envolvidos agora. Acho que era prefeito, alguma coisa de alguma cidade aí de São Paulo. Mas enfim. Chamou o cara de macaco velho, velho. A princípio eu não achei que seria racismo, porque tem, pelo que eu vi, tem muita gente que desconhece essa gíria, velho. Eu mesmo, assim, já usei muito, velho. Macaco velho. Não necessariamente é racismo, mas no contexto que foi usado, me pareceu racismo mesmo. Mas geralmente o macaco velho é quando um cara que é experiente na profissão dele comete um erro bobo. Aí a gente fala, pô, meu irmão, tu é macaco velho, velho. Um erro desse, tá ligado? É uma gíria. Bora lá, guerra. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês a parte 2 e a parte final da história de Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. E começando aqui de um jeito diferente, geralmente quando rola uma parte 2, quando rola uma continuação, eu nem faço uma introdução, eu só boto um anteriormente, né, tipo, assista os vídeos anteriores para entender isso aqui, mas eu senti a necessidade de dessa vez fazer uma explicação. Teve um cara que comentou lá que a Square Enix tá me patrocinando, velho. Por quê? Isso é uma parte 2, mas se você viu o vídeo do Stranger of Paradise, né, a parte 1, você vai ver que aí está a campanha inteira, a campanha principal. Pra fazer Final Porém, Fantasy. se você está por fora das novidades pós-lançamento desse jogo, ele ganhou 3 DLCs que complementam a história, complementam e de certa forma... Eu também recebi um comentário positivo, velho. Teve um carinha lá que comentou que a qualidade é muito boa para o número de visualização que eu tenho, velho, que eu mereço muito mais. Muito obrigado ao Killer que comentou isso lá, velho. Mas um dia nós chega lá, velho. Ele ganhou 3 DLCs que complementam a história, complementam e de certa forma finaliza a história, estabelecendo até mesmo melhor a conexão entre Stranger of Paradise e Pokémon dá bastante gente lá no canal, velho. O Pokémon então, tem uma fama legal lá no canal. Atrás, na época, até antes de lançar o vídeo, quando todas as DLCs fossem lançadas, eu faria aqui esse vídeo contando a história das DLCs como se fosse a parte 2 da história desse jogo. Beleza? Então fica aqui, essa é a parte 2, a parte final da história de Stranger of Paradise. Nunca serão ultra desfoda-se, essa é a verdade. Final Fantasy Origins, contando os conteúdos das DLCs Trials of the Dragon King, Wanderer of the Rift e Different Future. Então, bora lá falar da história dessas DLCs. Não digo nada, velho. Eles que estão me colocando em perigo, velho, mandando reagir uns bagulho aí, derrotaram os Lufenias e se tornaram no próprio Chaos e os demônios do caos. Por conta disso, o controle dos Lufenias sobre Cornélia acabou e agora o caos reina naquele mundo. Ao mesmo tempo, os Lufenias reiniciaram a linha do tempo de Cornélia, mas Jack e os seus companheiros resolveram se aproveitar disso para pavimentar o caminho para a chegada dos Guerreiros da Luz. Depois de todos esses eventos, Jack e os demais vivenciaram inúmeros ciclos intermináveis da linha temporal daquele mundo, sempre em busca de preparar novos guerreiros, na esperança de que um dia uma luz tem mó pinta de Yasuke de Tenkaichi, velho. Luz essa que não venha dos Lufenias. Ou seja, eles querem que, seja lá quem forem os verdadeiros guerreiros da luz, que eles sejam naturais de Cornélia e que eles sejam capazes de libertar aquele mundo tanto do caos como de Lufenia. E assim, vemos os Guerreiros da Luz adentrando na Chaos Shrine, e lá estava... Pô, como assim, cara? Adorei o canal do X-Cat. Pena que tem pouco vídeo bom. Oxi. Achei que o canal, se fosse bom, era porque os vídeos, a maioria era muito bom, velho. E assim, vemos os Guerreiros da Luz adentrando na Chaos Shrine,
e lá estava Jack Garland, esperando por eles. Usando seus poderes sombrios, Garland rapidamente derruba 3 dos 4 guerreiros e se prepara para enfrentar o líder do grupo, chamado apenas de Warrior of Light. Quem jogou os jogos de Siege of Final Fantasy com certeza reconheceu esse cara. Enfim, os dois acabam se enfrentando e a luta termina na vitória de Jack. Como dito, Jack já vivenciou inúmeros ciclos, o que quer dizer que ele já lutou aquela luta várias vezes, e ele afirma que aqueles guerreiros ainda não estão fortes o suficiente. Logo em seguida, uma luz chama sua atenção, e Jack vê que tem mais alguém presente na Chaos Shrine. Em outro lugar, alguém desperta o Rei Dragão Bahamut. Bahamut não queria ser perturbado, mas quem o despertou afirma que o mundo está em caos e os humanos precisam da bênção do Rei Dragão. Jack se junta aos seus companheiros, Ash, Jed, Neon e Sophia, e eles seguem os rastros que encontraram na Chaos Shrine até a Caverna do Dragão. E lá, eles se deparam com o próprio Bahamut. O Rei Dragão rapidamente identifica energias do caos em cada um deles e pergunta quem eles são, mas Jack retruca dizendo que eles também não sabem quem ele é. Bahamut, então, se identifica como sendo o mestre dos desafios, e ele oferece um para eles. Bahamut os desafia a encontrar um token que representa a sua coragem e força. Se eles entregarem esse token a ele, Bahamut lhes dará um grande poder. Eles não sabem que tipo de poder ele pode lhes dar, afinal, Jack já tem o poder do Chaos e os outros já têm os poderes dos demônios do caos. Mas Jack acha que isso pode ser o que eles precisam para acabar com aquele ciclo. Então, eles aceitam o desafio. O grupo vai em busca do tal token e encontram ele na forma de um rabo de rato. Ao levarem o item para o Bahamut, o Rei Dragão explica que, apesar do token aparecer para eles nessa forma de rabo de rato, ele muda de forma de acordo com o mundo em que ele se encontra. E para ele ter essa aparência naquele mundo, isso pode significar que os seus criadores não consideraram em nenhum momento obter tal objeto. Mas o seu poder não está na sua aparência, pois apenas aqueles com coragem e força para mudar o futuro conseguem ver ou tocar no token. Isso significa, então, que por simplesmente terem encontrado o token, Jack e os outros provaram a sua bravura. E sendo assim, Bahamut concorda em dar a eles a sua bênção. A partir daí, Jack e os outros revisitariam diversos locais, onde eles encontrariam os chamados Tesouros de Dragão, espalhados por toda a Cornélia por Bahamut. E conforme eles vão entregando esses tesouros ao Rei Dragão, eles vão recebendo a sua bênção e ficando mais fortes. Nesse processo, eles interagem com Bahamut. Bahamut pergunta por que o grupo abraçou o caos, e Jack explica que ele não conseguia mais ficar parado enquanto via Só os tem que comentar mais Hatsune Miku BR, velho. Ele queria fazer algo a respeito e os demais se juntaram a ele porque queriam ver o mundo que ele criaria. Bahamut pergunta o que os Lufênias fizeram e o grupo explica. Desculpa pausar aqui pra um assunto nada a ver, velho. A guerra. O último trailer de personagem que ZZZ lançou. Rapaz, eu tenho que jogar esse jogo só pela física que eles aplicam nos personagens, velho. O mundo que ele criaria. Bahamut pergunta o que os Lufênias fizeram e o grupo explica. Eles falam que os Lufênias tratavam aquele mundo como se fosse um experimento e os seus habitantes como ratos de laboratório. Eles não aguentaram mais ver aquilo, então, para combater os Lufênias, eles se tornariam algo que os Lufênias não podiam controlar. Puro caos. Bahamut entende isso, mas também fala que, ao recorrerem ao caos, eles semeiam discórdia em todos os mundos que eles desejam libertar. Mas Jack afirma que as coisas podem ficar bagunçadas no início, mas às vezes é bom dar uma chacoalhada nas coisas antes de elas entrarem nos eixos. Bahamut fica confuso com essas afirmações, pois segundo ele, o mundo repleto de caos causa apenas dor às pessoas. Jed, Ash, Neon e Sophia admitem que as coisas realmente não mudaram muito desde que eles tiraram o controle dos Lufênias daquele mundo. Agora que eles foram removidos da equação, apenas o caos reina supremo naquele mundo. Mas ao mesmo tempo, antes aquele mundo era apenas vazio, agora ele está repleto de trevas, mas as trevas também podem ser um solo fértil para o nascimento da luz da esperança. Bahamut parece entender essa lógica e também as razões do grupo. Mergulhar o mundo nas trevas para que a luz nasça e traga a paz. Jack afirma que, da forma como Bahamut fala, parece que tudo é muito nobre, mas na verdade, tudo o que ele queria era livrar aquele mundo do controle dos Lufênias. Bahamut compreende e diz que tem mais uma coisa que ele quer pedir a eles, que provem a sua força, a força que os levou até aquele momento. Neon pergunta o que Bahamut está fazendo naquele mundo, e o Rei Dragão explica que, em uma dimensão distante, a humanidade o cultuava como um deus.
eles se ajoelhavam diante dele e também o apunhalaram pelas costas. Ou seja, os mesmos humanos que adoravam Bahamut também o mataram. E ele queria Humanidade saber é o foda, que vai ter que motivou essas acabar. pessoas a tomar tais ações. E quem sabe, Jack e seus companheiros passando no seu teste pode lhe dar a resposta que ele busca. Basicamente, é como se ele os estivesse testando para saber se eles teriam a ousadia de eliminar um deus. Isso significa que os deuses não são exatamente imortais. Segundo Bahamut, a força de vontade dos humanos pode derrubar até mesmo os mais poderosos dos deuses. Jed pergunta se Bahamut está morto, como ele pode estar ali. E Bahamut explica que, apesar de ele ter perdido seu corpo físico, a sua alma vagou entre as dimensões, até o momento em que ele foi invocado naquele mundo. Bahamut não sabe quem invocou ele ali, mas afirma que ele viu naquele mundo uma fraca luz brilhando na escuridão, o que Jed acredita serem os Guerreiros da Luz. Ash levanta a possibilidade de terem sido os Lufênias quem invocaram o Bahamut ali. Como eles não conseguiram derrotá-los pelos meios convencionais, eles teriam recorrido à ajuda de um deus. Mas a Sofia tem dúvidas se os Lufênias depositariam a sua fé em um deus que eles não podem controlar. Mas Jack não se importa em quem invocou o Bahamut, ele só afirma que vai acabar com a raça de qualquer um que seja uma ameaça àquele mundo, mesmo que sejam deuses. E Bahamut, rindo da situação, diz que se lembrará disso. Bahamut admite que ele uma vez teve pensamentos parecidos com os Lufênias, de que os humanos não eram capazes de encontrar a verdadeira felicidade sem algum tipo de orientação divina. Mas Sofia afirma o contrário, dizendo que eventualmente alguém surge e enxerga a verdade daquele mundo, assim como Jack e Astos fizeram ali. E Bahamut admite que os humanos unidos são bem fortes, tanto é que o próprio Bahamut foi derrotado pela união dos humanos. Porém, ele indaga se os humanos consideram o futuro que os espera depois que eles eliminam um deus. Mas Jack afirma que esse futuro é um mundo onde os humanos não precisam responder a ninguém e encarar os seus medos e dificuldades nos seus próprios termos. Eles não sabem como eram os humanos no mundo onde Bahamut veio, mas ali em Cornélia, os humanos são determinados. Existem muitas pessoas, como a princesa Sarah, por exemplo, e tudo o que eles precisam fazer é encontrar a luz que irá dissipar as trevas e dar esperança aos habitantes daquele mundo. Bahamut acreditava que os humanos desejavam um mundo apenas de luz, sem as trevas e o caos, mas o grupo afirma que é esse equilíbrio que define as coisas. O conflito entre luz e trevas, discórdia e harmonia, esperança e desespero. Tudo isso define a humanidade. Bahamut reconhece que eles falam com a sabedoria dos deuses e pergunta pelo que eles passaram. E Jed revela que eles reviveram os mesmos eventos milhares de vezes. Ou seja, nessa altura do campeonato, eles já repetiram o loop temporal por milhares de anos. E assim, depois de toda essa conversa, chegou a hora de dar ao Rei Dragão o que ele quer. Ele quer que Jack e os seus companheiros provem o seu valor e mostrem a sua força para ele. Então, é exatamente isso que eles pretendem fazer. Com isso, Jack e os outros enfrentam Bahamut em uma grande luta. Bahamut era muito poderoso, mas depois de uma luta dura, o grupo é vitorioso. Bahamut reconhece o valor do grupo. Eles transformaram suas fraquezas, a sua raiva, medo, ódio e luto, em força. Mesmo assim, eles trilham um caminho à parte da sua própria espécie. E nisso, eles provaram seu valor ao sobreviverem aos desafios do Rei Dragão. E com isso, ele disponibiliza o seu próprio poder para os heróis. Bahamut então pede para que Jack e os outros o levem para conhecer o mundo que eles tanto desejam proteger. Sim, a partir de agora, os heróis conseguem invocar o Bahamut em batalha. Jack e os outros partem para diversas regiões do mundo e agora tendo a habilidade de invocar o Bahamut, eles lhe mostram como é o mundo de Cornélia de acordo com os seus olhos. E depois de um tempo juntos, eles voltam para a Caverna do Dragão, onde Bahamut comenta sobre a experiência. Bahamut vê qual é o futuro que Jack e os outros idealizaram para aquele mundo, e agora que Bahamut está do seu lado, eles têm uma ideia. Jack diz para o Bahamut ajudá-los a encontrar os Guerreiros da Luz, e Bahamut prontamente aceita ajudá-los e pergunta o que ele pode fazer. Jack fala para o Bahamut fazer com os guerreiros dignos o mesmo que ele fez com eles, ou seja, Bahamut deverá submeter esses guerreiros aos seus desafios. E se eles passarem, Bahamut lhes daria a sua bênção, os tornando mais fortes. Fortes o bastante para os Guerreiros da Luz matarem Jack e os outros. Bahamut não entende, pois Jack está basicamente pedindo para ele orquestrar a sua morte. Mas Jack apenas diz que a luz deve ser forte se for para mudar o mundo. Apenas aqueles com a luz forte o bastante para sobrepujar o caos, ou seja, matá-los, poderá realmente salvar o mundo de Cornélia.
Sendo assim, Bahamut aceita e irá dar a sua bênção aos guerreiros que se provarem dignos para ele. Chamando eles agora de Guerreiros do Caos, Bahamut deseja ver mais daquele mundo, e ao conversar com eles, ele descobre que os cristais também existem ali e possuem um papel importante, mas eles perderam a sua força depois que Chaos, ou melhor, os Guerreiros do Caos, apareceram. Eles acreditam que é mais eficiente depositar a sua confiança nos Guerreiros da Luz do que nos cristais. E assim, eles se despedem. Jack diz para Bahamut não esquecer do acordo, e Bahamut afirma que não irá esquecer e que os seus desafios irão trazer os Guerreiros da Luz dignos desse nome. E assim temos o início de mais um ciclo, onde Jack, usando a sua armadura de Garland, encara mais uma vez os Guerreiros da Luz. Dessa vez, porém, nesse ciclo, os Guerreiros da Luz passaram pelos desafios de Bahamut, ficando mais fortes, mas Jack afirma que ainda não é o suficiente. No final, os Guerreiros da Luz são derrotados pelos Guerreiros do Caos. Mas ainda não acabou. A vitória foi novamente de Jack e os seus companheiros, mas Jack afirma que está ansioso para eles lutarem de novo daqui a 2000 anos. Ou seja, mais um ciclo se inicia aqui. Nesse ciclo que passou, mesmo com a bênção do Bahamut, os Guerreiros da Luz não foram fortes o suficiente para derrotar Garland, mas talvez nesse novo ciclo eles sejam. E assim, tudo se inicia mais uma vez. Em outro lugar, uma Lufênia identifica um ser vindo de outra dimensão, e ela vê que ele pode ser o que ela precisa para combater Jack e os seus companheiros. E assim, ela decide enviar Gilgamesh para Cornélia. Olha ele aí de novo, chega cara. no local não sabendo onde ele está, mas ele sabe que está em outro mundo. Afinal, já faz um tempo que Gilgamesh vem sendo transportado de mundo em mundo de forma meio descontrolada. Supostamente, isso acontece desde os eventos vividos por ele no Final Fantasy V. Inclusive, ao tentar atravessar pelo portal de onde ele veio mais uma vez, Gilgamesh sente uma força. Ele chega a se confundir com o vazio, o mesmo vazio do mundo do Final Fantasy V. Mas logo ele vê que se trata de outra coisa. Algo meio intrínseco com a criação de dimensões. A fenda interdimensional. Gilgamesh começa a achar que isso pode ajudá-lo a finalmente voltar para casa, mas subitamente o portal aumenta de tamanho, cobrindo Gilgamesh com o seu poder. Tudo isso aconteceu dentro da Chaos Shrine, e logo Jack e os outros sentem que algo estava estranho. Uma sensação parecida com o que eles sentiram quando Bahamut apareceu. E ao irem investigar, eles chegam no Salão do Cristal Negro, onde estava o portal que trouxe Gilgamesh. Mas o próprio Gilgamesh não estava presente. Ao interagirem com o portal, diversos outros portais apareceram. Eles começaram a explorar esses portais, seguindo os rastros em vários locais diferentes. Eles estavam em um labirinto dimensional, mas conforme vão avançando, eles vão nulificando a energia que forma aquele lugar. Para a surpresa deles, quem surge ali é ninguém menos que Astos. Aparentemente, Astos foi levado ali pelas anomalias dimensionais, mas ele não era o Astos que eles conhecem. Essa versão do Astos estava sem nenhuma memória do seu passado ou da sua relação com os heróis. Mesmo assim, essa versão do Astos tem um sentimento muito forte de que ele deve ajudar Jack e os outros. Ele os ajuda lhes proporcionando itens e equipamentos. Na busca por pistas do seu passado, Astos acaba encontrando informações interessantes Aqui foi só sobre pra trazer o cara de que os volta, monstros né, deixam para trás e que reagem a eles. Essas pedras são chamadas de Summon Stones. Astos pede para se Jack e os outros encontrarem alguma Summon Stone que levem até ele, pois ele quer confirmar se o que ele leu é verdade. Eventualmente, o grupo encontra algumas Summon Stones. Ao levá-las até Astos, ele consegue usar a sua magia para ativar as Summon Stones e assim dar aos heróis a habilidade de invocar monstros para ajudá-los nas batalhas. Assim, depois de explorar bastante os portais, o grupo finalmente encontra Gilgamesh na ponte do reino de Cornélia. Gilgamesh parecia estar possuído por alguma coisa, e ao ver os guerreiros do caos se aproximando, ele simplesmente se prepara para lutar sem dizer nada. O grupo enfrenta Gilgamesh e consegue derrotá-lo, tirando dele a aura que parecia possuí-lo. Gilgamesh agradece a ajuda e ainda fala que eles se provaram dignos de serem um dos seus muitos rivais. Jack pergunta se é ele quem está bagunçando as coisas naquele mundo, e Gilgamesh explica que, ao ver algo que ele não entendia, naturalmente ele a tocou. E ao fazer isso, ele foi envolvido por um grande poder. Gilgamesh tentou unir as dimensões com esse novo poder, mas eram muitas dimensões. Como resultado, agora todas as dimensões estão meio que se entrelaçando. Gilgamesh fala que os heróis devem cavar até as raízes dessas perturbações para poder salvar essa dimensão. No caso, o mundo de Cornélia. Pois se continuar assim, o risco é que aquele mundo seja engolido pela tempestade que está por vir.
E depois de dizer isso, Gilgamesh atravessa um portal, deixando o local. Todos voltam para o Salão do Cristal Negro, onde alguns monstros agora habitavam aquele local graças ao uso das Summon Stones. Um deles é um Tonberry que atua como um ferreiro. Outros também aparecem ali para serem cuidados e treinados para serem mais eficientes nas lutas quando invocados. Monstros como um Goblin chamado Sek Danek, um Lobo chamado Hall, um Esqueleto chamado Ridge, um Saradin chamado Deep, um Bomb chamado Bang, um Bucephalus chamado Ether, uma Arpia chamada Sib chamado Bang, um Bucephalus chamado Ether, uma Arpia chamada Sirena, uma Coeur chamada Id, um Flan chamado Lenny, uma Malboro chamada Anemone ou simplesmente Annie, um Iron Giant chamado Bacti, um Ariman chamado Jester, um outro Tonberry, um Psycho Demon chamado Dawn, uma Cactua chamada Miss Prickles e um Behemoth chamado Catastro. Muitos deles são leais aos demônios do caos ou ao próprio Chaos. Por exemplo, o esqueleto Ridge e o Bucephalus Ether demonstram lealdade ao Ash, que seria o demônio da terra Lich. O Saradin Deep e o Flan Lenny são servos leais de Jed, que seria o demônio da água Kraken. O Bomb Bang é leal a Neon, que seria o demônio do fogo Marilich. A Arpia Sirena é leal a Sofia, o demônio do vento Tiamat, e por aí vai. Além disso, conversando com os monstros, é revelado que basicamente todos os monstros de Cornélia são frutos de experimentos dos Lufenians. Por conta disso, todos eles odeiam os Lufenians tanto quanto os Guerreiros do Caos. Esse seria mais um motivo para todos se tornarem leais a eles. Inclusive, Bang revela algo interessante sobre Neon. Como já foi dito antes, Neon afirma ser natural de Cornélia, ao contrário dos demais guerreiros que são de Lufênia. Porém, Bang faz as suas investigações e descobriu que Neon também não é natural de Cornélia. Sendo assim, ele começa a cavar mais fundo para descobrir a verdadeira natureza de Neon. E com a ajuda de seus agentes, Bang descobriu que Jack e os outros podem nem ser Lufênias de fato, mas vindos de outros mundos, assim como Gilgamesh e Bahamut, por exemplo. Sobre Neon, a situação fica mais complexa. Nos documentos dos Lufênias que eles encontraram, o nome Neon é referenciado como uma forma de vida experimental de luz. Ao que deu a entender, a mãe de Neon é natural de Cornélia, mas ela foi abduzida pelos Lufênias quando estava grávida de Neon. Assim como apareceu ali que a Lufênia vai trazer uma criatura aparentemente de outra dimensão para ajudar com seus objetivos, talvez o Jack e os outros tenham sido trazidos de outra dimensão também em prol dos objetivos dos Lufênias, né? Através dos seus experimentos, os Lufênios tentaram alterar a genética de Neon quando ainda estava no ventre de sua mãe, na tentativa de fazer o seu próprio Guerreiro da Luz. Pelo que Bang viu, outra pessoa já tinha feito isso em outra dimensão. Provavelmente ele está se referindo ao Seed of Lufene, que criou o Warrior of Light no mundo de Dissidia Final Fantasy. Depois do nascimento de Neon, ela foi enviada para Cornélia numa tentativa de ser uma guerreira da luz a serviço dos Lufênias. Apesar das revelações chocantes, fica no ar se Bang realmente está falando a verdade ou se toda essa história é uma grande invenção. Outras histórias contadas pelos monstros também são interessantes. A Coeur, chamada Id, por exemplo, estava com as memórias turvas, mas estava convicta de que a sua mãe estava morta. Conforme os heróis foram ajudando. Cara, esse Final Fantasy que parece ter diálogo, hein? Nossa senhora, esse aqui parece ter diálogo pra cacete, cara. Foi revelado que Id, na verdade, foi quem matou a sua mãe em um momento de medo e descontrole. Foi 2 horas falando com o Bahamut e agora mais 2 horas conversando com cada um dos monstros, velho. Suas memórias tinham sido apagadas por Astos, que queria privar Id da dor de lembrar de ter matado a própria mãe. O esqueleto Ridge era um humano que foi morto pelos próprios amigos, enquanto protegia a sua amada. Ele não se lembra dela, mas acredita que voltou dos mortos como um esqueleto para protegê-la e se vingar de quem o matou. Mais pra frente, descobriríamos que a mulher por quem Ridge se apaixonou foi a Arpia Sirena. Ele foi morto por ter protegido um monstro, e por conta disso, ressuscitou como um monstro também. Sirena, ao descobrir isso, demonstrou nenhum interesse em Ridge. O Ariman Jester era leal aos Lufênias, mas com o tempo passou a entender o lado dos Guerreiros do Caos. O outro Tonberry é conhecido do Tonberry. Existe até possível. Você pode botar no seu currículo lá. Possível homem mais forte do mundo. Possível Shed formado em ciência da computação. Possível não sei o que. O cara com o maior QI do universo faz isso com o seu currículo? Por que eu não posso também? Passou a entender o lado dos Guerreiros do Caos.
O outro Tom Barry é conhecido do Tom Barry ferreiro e é mais jovem. Aparentemente, o Jack matou algum ente querido dele e por conta disso, o jovem Tom Barry odeia o Jack. Posteriormente, descobriríamos que o nome do jovem Tom Barry é Mid. Conforme os heróis vão avançando, Astos vai aos poucos recuperando partes das suas memórias. Ele se lembra, por exemplo, de ter sido criado por uma Lufênia chamada New. Aparentemente, Astos vai recuperando as suas memórias conforme Jack e os outros vão avançando por aquele labirinto dimensional que... Desculpa por quebrar a imersão. Aqui falando no Hindenburg aí, velho. Eu lembrei do meme lá que eu ri pra caralho no vídeo, velho. Olha o fogo. Olha o fogo. O universo astronômico é muito bom com meme, velho. Vai tomar no cu, velho. De ter sido criado por uma Lufênia chamada New. Aparentemente, Astos vai recuperando as suas memórias conforme Jack e os outros vão avançando por aquele labirinto dimensional que se formou com aqueles portais. Depois de avançar bastante pelos portais dimensionais, o grupo acaba se deparando e enfrentando novamente Gilgamesh na Fortaleza Voadora. Aparentemente, Gilgamesh foi novamente possuído pelo poder de antes e perdeu o controle, mas ele é libertado pelos Guerreiros do Caos mais uma vez. Curiosamente, Gilgamesh diz que foi derrotado de novo pelo poderoso Garland, quem ele considera seu rival. Todos ficam curiosos por ele saber desse nome, e Gilgamesh revela que conheceu Garland em um mundo onde uma grande batalha acontecia. Aparentemente, ambos, Gilgamesh e Garland, estiveram nesse mundo e ao encontrar Jack novamente, Gilgamesh chegou a acreditar ter voltado para lá. Para quem não entendeu, ele está se referindo ao mundo de Dissidia Final Fantasy, onde diversos personagens de mundos diferentes de Final Fantasy foram enviados em determinado ponto. Porém, enquanto Gilgamesh se lembra desses eventos, Jack não se lembra. O grupo não entende as explicações de Gilgamesh e perguntam se ele é algum lacaio dos Lufênias, mas Gilgamesh nunca ouviu falar dos Lufênias. Tudo o que o Gilgamesh fala é que eles não terão tanta sorte da próxima vez, indicando que ele quer uma revanche. Gilgamesh vai embora mais uma vez, deixando para trás uma arma, a Excalibur. Ao voltarem ao Salão do Cristal Negro, o Tom Barry ferreiro reconhece a Excalibur e fala que essa é uma arma amaldiçoada e já pertenceu a um grande espadachim e que ela tem uma natureza malévola. Ao tocar nessa espada, o grupo obtém um novo poder, o poder do Job Blue Mage. Aproveitando a deixa, algo que eu não falei antes é sobre os jobs desse game, já que eles não necessariamente são destacados na história, mas como agora eles estão sendo citados, vamos falar deles rapidamente. Jack e seus companheiros são capazes de mudar de jobs basicamente desde o início da sua jornada, quando eles ainda eram estranhos à mando dos Lufênias. Provavelmente, essa habilidade foi dada a eles pelos próprios Lufênias. Os jobs iniciais eram Swordsman, Duelist especializado em adagas, Pugilist especializado em lutas corpo a corpo, Mage, Lancer, Sword Fighter, que é tipo uma versão melhorada do Swordsman, Ronin, que utiliza katanas, e Marauder, que utiliza machados. Os considerados jobs avançados do pugilista e do machado, hein? Dos anteriores. Um Swordsman pode se tornar um Warrior, um Duelist se torna um Thief, um Pugilist se torna um Monk. O Mage pode se especializar em 3 tipos de jobs, os já conhecidos White Mage, Black Mage e Red Mage. O Lancer pode virar um Dragoon, o Sword Fighter pode se tornar um Knight, o Ronin pode se tornar um Samurai e o Marauder se torna um Berserker. Por fim, temos os chamados Expert Jobs, onde temos as formas definitivas dos jobs. São eles o Dark Knight, o Breaker, o Paladin, o Ninja, o Assassin, o Sage, o Tyrant, o Liberator, o Void Knight e o Cyclic Warrior. Depois dos desafios do Bahamut, o grupo consegue uma nova sequência de jobs. Muita coisa, né, velho, que pode se tornar um Evoker e, por fim, um Summoner. E agora, graças a Excalibur, eles conseguiram mais um job, o Blue Mage. Astos também começa a se lembrar cada vez mais do seu passado. Ele se lembra de ter sido companheiro de Jack e dos outros, mas não o suficiente para recuperar o sentimento de companheirismo e amizade que eles uma vez tiveram. Astos, inclusive, se considera uma pessoa completamente diferente do Astos que os Guerreiros do Caos conheceram. Porém, ele sabe agora que ele tem recuperado suas memórias conforme os heróis foram avançando no labirinto dimensional. Acontece que Astos previu que os Lufênias apagariam as suas memórias. Então, para isso, ele usou os seus semelhantes que foram descartados por serem considerados falhas.
Essas unidades de reconhecimento foram jogadas no vazio, mas como eles dividiam as mesmas memórias de Astos, eles meio que se tornaram um backup para reunir as memórias perdidas dele uma vez que elas fossem apagadas. Por essas unidades de reconhecimento estarem no vazio e o vazio estar ligado a esses portais dimensionais, conforme os guerreiros do caos vão avançando por esses portais, eles sem querer estão mostrando o caminho para essas memórias se reunirem novamente. Isso quer dizer que, se continuar assim, Astos pode realmente voltar. O grupo avança mais e logo encontra Gilgamesh mais uma vez. Derrotando ele em batalha, Jack então pergunta como Gilgamesh sabe o seu nome, e Gilgamesh explica que durante as suas viagens ele foi para diversas dimensões, e em uma dessas dimensões ele conheceu... Esse Gilgamesh é uma merda, né, velho? Ele já aparece em todo Final Fantasy, só aparece pra apanhar, velho. Porra! Um homem chamado Garland. Segundo Gilgamesh, o Garland que ele conheceu vivia pelas batalhas, e ele pergunta se realmente Jack não é essa pessoa. Sem mais o que dizer, Gilgamesh se vai novamente, deixando para trás uma espada chamada Zantetsuken. Ao voltarem para o Salão do Cristal Negro, o Tom Barry Ferreiro explica que essa espada foi forjada por ele a pedido de uma grande entidade. Quem conhece a franquia provavelmente sabe que ele fala do Odin. O grupo avança mais, conseguindo nulificar boa parte da energia do vazio que se espalhava por ali. Finalmente, eles reencontram Gilgamesh mais uma vez e de novo ocorre uma luta. Mais uma vez, a luta termina na vitória dos Guerreiros do Caos. Jack então reconhece que Gilgamesh parece realmente saber quem ele é, enquanto Jack nunca o viu antes, então ele pergunta por quê. Gilgamesh afirma que a sua jornada o leva não só para diferentes dimensões, mas também para qualquer ponto do tempo. É possível que o Garland que ele conheceu no mundo do Dissidia realmente seja o Jack, mas de algum ponto do futuro. Ou seja, o Jack ainda vai vivenciar os eventos de Dissidia Final Fantasy, enquanto para Gilgamesh, esses eventos já aconteceram. Os Guerreiros do Caos acham isso algo difícil de acreditar, mas a descrição de Gilgamesh sobre o Garland que ele conheceu realmente batem bastante com o Jack. Independente disso, o grupo vê que não é o Gilgamesh quem está causando aqueles distúrbios dimensionais. Ele não é forte o bastante para isso. Então eles o mandam ir embora e nunca mais voltar. Caralho, velho, ainda meteu essa na cara do Gilga, velho. Pô, não é você que tá causando tudo mesmo não, velho. Você é muito fraco, filho. Não é tu não, velho. Deixa pra lá. Ou eles vão acabar com a jornada dele ali mesmo. Gilgamesh não pretende ficar para descobrir se eles falam sério ou não, então ele vai embora, deixando para trás a espada Ama no Murakumo. Ao voltarem ao Salão do Cristal Negro, o Tom Barry Ferreiro finalmente descobre que as armas que o grupo vem conseguindo pertenciam ao Gilgamesh. O Tom Barry conhece Gilgamesh e explica que ele Galera, a interação minha e de vocês está em tempo real aí? Fala pra mim aí. vem colecionando armas de todas as dimensões, mas ao consegui-las, Gilgamesh não cuida delas adequadamente, e o resultado disso são diversas armas sendo perdidas através das dimensões. Muitas dessas armas perdidas pelo Gilgamesh, inclusive, se tornariam lendárias nos mundos onde elas cairiam. Eu tô fazendo, não sei se eu falei no início do vídeo, eu tô fazendo live pela chave de transmissão. Eu não tô logado com a minha conta da Twitch no OBS não, pra ver se vai dar aquele problema de novo. Se não der, eu acho que alguma coisa uma função de logar a conta, tá ligado? Vamos ver se vai dar problema. Ao consegui-las, Gilgamesh não cuida delas adequadamente, e o resultado disso são diversas armas sendo perdidas através das dimensões. Muitas dessas armas perdidas pelo Gilgamesh, inclusive, se tornariam lendárias nos mundos onde elas cairiam. Talvez até mesmo alguma arma lendária de Cornélia tenha pertencido ao Gilgamesh em algum momento. Apesar de tudo, eventualmente, o grupo encontra Gilgamesh mais uma vez e lutam de novo. Gilgamesh é novamente derrotado, mas ele explica que não era a sua intenção ficar naquele mundo. Porém, aparentemente, a fenda interdimensional está funcionando de forma diferente, o que o impede de seguir a sua jornada. Gilgamesh começa a acreditar que isso seja culpa dos Lufênias que os Guerreiros do Caos mencionaram. O Gilgamesh teoriza que os Lufênias o enviaram ali para derrotar os seus inimigos. Seria um plano brilhante se ele já não tivesse sido derrotado 5 vezes. Nisso, como sempre, Gilgamesh deixa o local e deixa para trás outra espada, a Masamune. O grupo nulifica o mais vazio e eventualmente confronta o Gilgamesh pela 6ª vez. Espada famosa derrotado também. Novamente, Gilgamesh afirma que aquele mundo não é muito diferente do mundo onde ele esteve antes, e começa a acreditar que se ele vai ficar preso ali, talvez seja melhor que eles atuem como aliados ao invés de rivais. Dito isso, Gilgamesh vai embora de novo, deixando para trás a espada Excalibur. Ao voltarem para o Salão do Cristal Negro, o Tom Barry Ferreiro ficou indignado ao ver que Gilgamesh também perdeu a Excalibur,
que é considerada uma arma lendária capaz de extinguir as próprias trevas. Ao contrário das outras armas que eles conseguiram com Gilgamesh, a Excalibur é uma arma sagrada, portanto os guerreiros do caos não podem usá-la, já que o poder deles vem das trevas. Mas o Tonberry se oferece para ensinar ao ferreiro do mundo de Cornélia a como forjar a Excalibur, para que ele possa forjá-la para os guerreiros da luz. E assim, o Tonberry ferreiro procura pelo anão ferreiro chamado Smith e passa os seus conhecimentos para ele. A aventura continua e conforme eles vão nulificando o vazio, as memórias de Astos vão retornando. Ele se lembra de um momento de quando ele servia aos Lufenians. O antigo Astos depositou as suas memórias nas demais unidades de reconhecimento orgânicos como ele. Mas a unidade que eles estão vendo agora, ou seja, o atual Astos, recebeu uma tarefa especial. Um propósito. O propósito desse novo Astos é ser o receptáculo dos fragmentos das suas memórias caso ele se reúna novamente com Jack e os outros. Tudo o que o Astos queria era ajudar Jack e os outros a criar esse novo mundo, mas para isso ele fez a sua parte de forma a não alertar os Lufenians. E sabendo que isso iria resultar em sua morte, a solução encontrada foi esconder parte de si mesmo nesses receptáculos. Mas todos esses distúrbios dimensionais estão dificultando as memórias de voltarem completamente. Mas em breve, eles conseguirão retomar tudo. Depois de mais aventuras pelos portais, e estando cada vez mais perto de nulificar completamente tudo aquilo, surge ali mesmo, no Salão do Cristal Negro, um enorme portal. E dele sai uma criatura mecânica conhecida como Máquina da Morte, que ataca os guerreiros do caos. Os heróis conseguem derrotar a criatura, aparentemente conseguindo nulificar todo o resto das anomalias dimensionais. Logo depois, Gilgamesh volta a aparecer. Ele explica que aquele monstro mecânico não era daquele mundo. Ele acredita que a criatura estava presa dentro do seu corpo e emergiu quando Gilgamesh chegou naquele mundo. Gilgamesh reconhece que, seja lá quem for que esteja manipulando tudo aquilo, se eles têm capacidade de botar dimensões inteiras em risco, eles não podem ser subestimados. Mas Jack não tá nem aí e manda ele embora mais uma vez. Gilgamesh gosta da atitude e diz que observará as lutas que se seguirem da vasta infinidade de dimensões afora. E com isso, Gilgamesh finalmente volta para sua viagem pelos mundos de Final Fantasy, enquanto os guerreiros do caos deixam o labirinto dimensional. Com o problema do labirinto dimensional resolvido, as memórias retornaram completamente ao novo Astos, e depois de muito tempo, Astos retorna completamente. Com as suas memórias recuperadas, Astos vê que o plano deles foi bem sucedido, e como Jack não está mais sem as suas memórias também, Astos repete a pergunta que fez antes: quem ele é? E dessa vez, Jack responde que ele é Astos, um grande amigo. Astos estava de volta e eles eram aliados mais uma vez e ficaram juntos enquanto buscam proteger esse mundo dos Lufenians. Algum tempo depois de tudo isso, vemos a Lufênia que causou o labirinto dimensional envolvendo Gilgamesh. Ela é Nil, a Lufênia que Astos comentou ter sido responsável pela sua criação. Ela está em um local onde outros Lufênias estavam mortos, e ela começa a invocar uns monstros, dizendo que isso deve ser o suficiente para consertar o que está quebrado. Tudo isso é observado por um Moogle, que vê que algo ruim está prestes a acontecer. Os guerreiros do caos estavam se reunindo com Bahamut quando uma intensa luz surge, e dela sai o Moogle. Bahamut reconhece a luz e o Moogle cumprimenta o Rei Dragão, demonstrando conhecer ele. Moogles não existem em Cornélia, então os heróis não sabiam o que ele era. O Moogle se apresenta e revela que foi ele quem enviou Bahamut para aquele mundo. O Moogle se refere a si próprio como um espírito guia, mas Bahamut afirma que ele é bem mais que isso. O Moogle, porém, não parece querer revelar mais. Esse Moogle diz precisar da ajuda de Chaos, pois alguém pretende destruir aquela dimensão. E se aquela dimensão desaparecer, todos irão desaparecer junto dela. Os heróis logo veem que se trata de um Lufênia. E segundo o Moogle, o único que pode impedir isso de acontecer é Chaos. Sem pensar duas vezes, os guerreiros do caos aceitam ajudar e o Moogle usa o seu poder para transportar a todos para o que ele chama de a fronteira do espaço-tempo. Segundo ele, aquela instalação era usada pelos Lufênias, que o chamavam de Central. A Lufênia responsável por tudo o que está acontecendo deve estar naquele local. Aparentemente, essa instalação era usada para manipular o espaço e tempo, mas como os riscos desse tipo de manipulação era muito grande, os próprios Lufênias consideraram usar aquela instalação algo proibido. Porém, isso mudou depois que Jack e os outros realizaram o seu plano e tiraram o controle de Cornélia dos Lufênias. Agora, os Lufênias reativaram aquela instalação e isso gerou grandes consequências no espaço e tempo.
O objetivo do Moogle é impedir isso, retomar o controle daquela instalação e devolver o espaço e tempo à sua normalidade. Enquanto avançam pela instalação, os heróis enfrentam monstros, mas não são monstros comuns, são mannequins, um tipo de clone natural do mundo original do Moogle. Sim, quem jogou Dissidia Final Fantasy sabe do que eu estou falando. Aparentemente, Neil conseguiu descobrir como se fabrica mannequins e usou isso para criar os seus próprios monstros. Ao adentrarem no fundo da instalação, o grupo encontra alguém desconhecido, que assim como Gilgamesh, parece saber quem é o Garland, ou melhor, quem ele será. Esse cara é o Imperador Mateus Palamécia, o tirano vindo do mundo de Final Fantasy II, que viria a conhecer Jack Garland durante o seu período no mundo de Dissidia Final Fantasy. Aparentemente, o Imperador viu o Moogle se transportar para aquele mundo e seguiu ele. E lá, ele fica maravilhado ao ver um mundo onde os cristais estão mergulhados em completo caos e discórdia. Obviamente, o Imperador quer fazer daquele mundo o seu novo império. E claro que Jack e os outros não pretendem deixar isso acontecer. Sendo assim, uma luta acontece. Depois de testar as forças dos Guerreiros do Caos, o Imperador diz que aquele mundo tem o poder digno do seu comando, e bate em retirada. A presença do Imperador naquele mundo é preocupante, mas o Moogle afirma que eles devem primeiro se preocupar com a Lufênia. Enquanto avançam mais, o Moogle explica que ele vem de um mundo onde guerreiros diversos travaram uma interminável batalha, e com a ajuda de 2 deuses, eles derrotaram as criaturas responsáveis pelo seu destino cruel de batalhas intermináveis, trazendo a paz àquele mundo. Com isso, esses guerreiros quebraram as correntes de conflito que prendiam esse outro mundo. E o Moogle confirma que entre esses guerreiros tinha um homem chamado Garland, assim como o Imperador. Mas o Moogle sabe que Jack não é esse Garland. Pelo menos, não ainda, já que o Moogle reconhece muito do Garland que ele conheceu em Jack enquanto observava ele lutar, e acredita que o Imperador também reconheceu. Sim, galera, o Moogle acabou de descrever o mundo e os eventos de Dissidia Final Fantasy. Também durante essa jornada, os guerreiros do mundo e os eventos... Eu lembro desse trailer, cara, que eu falei até que tava muito doido, né, velho? Os bichos ali invocaram um bicho de lava, eu acho gigante. Eu acho que eu lembro dessa intro, né? Pô, muito pica, velho. de conheceu. Sim, galera, o Moogle acabou de descrever o mundo e os eventos de Dissidia Final. Inclusive, é o Kefka aí, ó. É o Kefka, né? Eu lembro dessa opening aqui, velho. Caralho, velho. Fantasy. Também durante essa jornada, os Guerreiros do Caos também conseguem 3 novos jobs, provavelmente graças aos poderes do Moogle ou do Bahamut. São eles Marksman, Hunter e Gambler, o que os disponibiliza ainda mais habilidades ao vasto arsenal que eles já possuem. O grupo avança até finalmente chegar até a Lufênia Neil, e ao vê-la, Jack percebe que está diante da mesma Lufênia que o orientou sobre a sua missão como um estranho, antes de ele ir para Cornélia. Neil fala que Jack causou muitos distúrbios em sua ganância por caos, e por conta disso, ela pretende aniquilar o mundo de Cornélia para reconstruí-lo novamente de acordo com a visão dos Lufênians. E ela mostra como ela pretende fazer isso, revelando uma Matrix dimensional, uma espécie de cristal mais poderoso que o convencional, com poderes que englobam tempo, espaço e matéria. Através dele, eles podem acessar a fenda interdimensional e de lá eles podem invocar fenômenos naturais de outros mundos, ou até mesmo exterminar esses mundos. E para provar que ela não está brincando, Neil abre um portal e dele sai Omega Weapon, o poderoso inimigo mecânico que encontramos em diversos mundos de Final Fantasy. Neil pretende usar Omega para matar os Guerreiros do Caos e extinguir a energia caótica daquele mundo. Sendo assim, Neil se vai e os heróis ficam para enfrentar Omega. O grupo consegue derrotar Omega depois de muito esforço, mas Neil retorna e usa um outro cristal para criar 3 mannequins do Omega, mostrando ainda que tem um grande poder. Neil pretende usar o poder do cristal e do Matrix dimensional para poder exterminar o caos daquele mundo e converter ele na utopia ideal, livre dos elementos que resultaram em todo aquele caos. Nisso, ela junta o cristal e o Matrix dimensional, e com isso ela também acaba fundindo a si própria com os 3 mannequins de Omega, dessa forma se transformando em uma criatura gigantesca. Antes de fazer tudo isso que ela falou, ela quer exterminar as raízes dessa corrupção, ou seja, os próprios Guerreiros do Caos. E agora o grupo tem que enfrentar a Neil, que se transformou em uma criatura conhecida como a Transcendente. Mas mesmo com o grande poder que ela adquiriu, os Guerreiros do Caos ainda eram mais fortes.
e a Transcendente é derrotada. Os heróis saem vitoriosos dessa luta. Enfraquecida, Neil diz que jamais deixará que Cornélia seja governada por um poder tão primitivo quanto o Caos. Mas Jack fala que isso não faz diferença, pois ela estará morta em alguns instantes. Enquanto Jack pega Neil pelo pescoço, ela afirma que da mesma forma que eles perseveraram naquela dimensão, também irá preservar a sua vontade. E enquanto a sua vontade existir naquele mundo, os guerreiros do caos jamais estarão a salvo. Ignorando essas alegações, Jack transforma Neil em cristal e a mata, destruindo o seu corpo. Do corpo de Neil, apenas o Matrix dimensional e o cristal restam. O Moogle pergunta se Jack pretende deixar o cristal ali, e Jack apenas responde que eles não precisam de nada que venha dos Lufenians. Diante disso, o Moogle apenas diz que talvez seja melhor assim. A última Lufenian foi derrotada. Sendo assim, Jack pede para o Moogle os mandar de volta para casa, pois eles têm um trabalho a fazer. O Moogle pergunta se esse trabalho é esperar a chegada dos Guerreiros da Luz para matá-los, e Jack responde que eles pretendem devolver o controle do mundo de Cornélia para as mãos do povo, não importa os custos. O Moogle pergunta o que eles farão se isso significar que não vai haver mais um lugar para eles naquele mundo, e Jack responde que isso não importa, pois tanto Chaos como os estranhos não eram para estar ali em primeiro lugar, ou seja, ninguém sentirá a falta deles. O Moogle então afirma que em um futuro diferente, em um lugar governado por regras diferentes, eles viverão como lendas. Se eles quisessem garantir esse futuro diferente, tudo o que eles precisariam fazer é se tornar um com o cristal de Lufenia. Mas eles escolheram um caminho onde eles traçam o seu próprio futuro, e nesse futuro que eles escolheram, eles apenas existirão nos contos de fantasia que serão falados pelo povo de Cornélia. Ninguém saberá do sacrifício deles, que eles abraçaram as trevas apenas para que a luz pudesse queimar mais forte. Eles serão vistos apenas como os vilões da história. Mas eles não se importam com isso, de fato, eles preferem assim. E com tudo decidido, o Moogle respeita a decisão do grupo e os envia de volta para Cornélia. Mas algo acontece antes disso acontecer. O Imperador aparece. Algo acontece antes do acontecimento, velho. Para Cornélia. Mas algo acontece antes disso acontecer. O Imperador aparece, pegando para si o Matrix dimensional e o cristal, usando os dois para se fortalecer. Sem escolhas, Jack e os outros enfrentam um novo inimigo, e mesmo com todo esse poder, novamente os heróis são vitoriosos. Mas nesse processo, Jack acaba fundindo o seu poder. Eu gosto muito dessas cinemáticas assim de Final Fantasy, porradaria com os heróis são vitoriosos. Mas nesse processo, Jack acaba fundindo seu poder com o cristal e a Matrix, vendo o grande poder que isso dá. O Imperador foi derrotado e com isso ele perdeu todo o acesso à magia. Ele agora era um homem normal como qualquer outro. Sendo assim, Jack usa os seus novos poderes para abrir um portal dimensional e joga o Imperador nele, alegando que um recomeço pode fazer bem para ele. Nada é falado, mas podemos teorizar que o Imperador foi enviado de volta para o seu mundo original, o mundo do Final Fantasy II. Diante desse novo poder de Jack, o Moogle afirma que isso levará ao futuro diferente, o futuro o qual ele, o Moogle, deve pertencer. Sendo assim, o Moogle diz para Jack, ou melhor, Chaos, se tornar o Deus da Discórdia. Jack se surpreende, mas o Moogle continua, afirmando que, em breve, um Guerreiro da Luz vai sentar no trono da Harmonia, se tornando o oposto de Chaos. E uma vez que os deuses da Harmonia e da Discórdia surgirem, eles deverão ser os pilares da criação de um novo mundo. É possível que esse seja o momento em que Jack, ou melhor, Garland, esteja sendo recrutado para se juntar aos eventos de Dissidia Final Fantasy, onde Garland seria um dos primeiros recrutados para o que mais tarde se tornariam os Guerreiros de Chaos. Independente disso, depois desses eventos, Jack e os demais retornam para casa. E com isso, mais um ciclo se fecha, onde vemos mais uma vez os Guerreiros da Luz chegando na Chaos Shrine, onde Jack Garland estava à sua espera para enfrentá-los, esperando que, dessa vez, eles estejam fortes o bastante para acabar com as trevas que ele representa. E os ciclos continuaram até que o momento chegou, o momento que Garland tanto esperava, que seria também o momento que vemos no final do primeiríssimo Final Fantasy. Garland enfrenta os Guerreiros da Luz, que a essa altura do campeonato já teriam passado por toda a jornada do Final Fantasy I e voltado 2000 anos no tempo, onde Garland estava à espera. E depois de todas as preparações e do caminho traçado pelo Garland e os Demônios do Caos,
Dessa vez, o ciclo finalmente chegou ao fim. Os Guerreiros da Luz derrotam Garland, o que provavelmente levou à luta contra ele em sua forma de Chaos e, enfim, ao fim de todo aquele conflito. O mundo foi salvo pelos Guerreiros da Luz e o loop temporal finalmente chegou ao seu fim. Conforme previsto antes, Chaos e os Demônios do Caos foram esquecidos, uma vez que a história foi reescrita a ponto de eles terem sido mortos 2000 anos atrás. Mas era exatamente isso que eles queriam. Chaos e os Demônios do Caos, ou melhor, Jack, Jet, Ash, Leon e Sophia, pavimentaram esse caminho por intermináveis ciclos temporais para que os Guerreiros da Luz fossem capazes de se tornar fortes e derrotar as trevas. E assim, uma nova era começa naquele mundo de Cornélia, uma nova era de paz e harmonia. Mas o que ninguém sabia era que isso tudo só foi possível por causa daqueles que abraçaram as trevas, aqueles que livraram o mundo dos Lufênias e mergulharam tudo no caos, para que o caos fosse dissipado pelos Guerreiros da Luz. Alguém precisa ser o vilão, né, velho? Os Guerreiros da Luz são os heróis, mas os salvadores originais, desconhecidos por todos, foram os Guerreiros do Caos. E é isso aí, galera, essa foi a história das DLCs de Stranger of Paradise e Final Fantasy Origins, que apesar de ser um pouco confuso por abordar os loops temporais introduzidos no primeiro Final Fantasy, conseguiu explicar de uma certa forma a ligação entre o Stranger of Paradise e o Final Fantasy I. Eu ainda pretendo fazer um vídeo explicando de uma forma mais didática como que esses dois jogos se ligam apropriadamente. E esperem que esse vídeo vai sair em breve. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar e me siga nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Também, se você puder ou quiser, seja membro do canal, assim você ajuda o Z Games a crescer cada vez mais, valeu? E não se esquece também de acompanhar o meu outro canal, o Multiverso Z, e também o Meu Herói Pod, o novo podcast que eu faço parte. Os links estão todos na descrição. Valeu, galera, até a próxima e fica na paz. Muito bom, muito bom. Bom vídeo aí do nosso querido Zigames, velho. Parte 2 aí, a final, né, velho? De Final Fantasy Origin. Muito maneiro, cara. É um dos meus favoritos também, velho. Principalmente o protagonista é o meu favorito, velho. Pô, gostei muito da gameplay pelo que eu vi aqui desse jogo, né? Algumas ceninhas. A história é legal também. Pô, o cara é cheio demais, mano. Eu amo o lado do vilão. Pô, muito foda. Alguém precisa ser o vilão, velho, para que o lado bom possa evoluir, tá ligado? Alguém precisa ser o vilão e para poder despertar os Guerreiros da Luz, né, velho? Interessante, velho. Porque se não existe o lado ruim, teoricamente não existiria o lado bom. Para que o lado bom possa evoluir e crescer, o lado ruim precisa ser mais forte. É pica, meus amigos. É o perfect equilíbrio, né, velho? Nosso amigo Thanos. Muito bom, parabéns, Games. E é isso, velho. Sensacional. Os objetos inanimados são só inanimados porque o conceito de morte não se aplica neles. Enfim.